Nós concederemos a palavra agora a um outro membro externo, né, de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, que é o professor Perry Scott. Tudo bem, Perry? Tudo. Estava aqui na expectativa de ser o quarto, né? Aí estava na tranquilidade e não coloquei ainda disponível para mim o que eu esbocei para a fala, mas isso não vai me custar muito tempo para fazer. Um momentinho. Bom, eu vou fazer como a Chica falou. Por favor, me avisa quando chega a 15 minutos. Eu coloquei umas perguntas aqui que provavelmente dariam tempo para a gente passar tarde conversando. Então, eu peço a Silvia que ela vai escolhendo, apesar do fato que eu queria que ela respondesse a todos, porque faz parte de uma conversa, né? Mas quero agradecer especialmente à Universidade Federal de Alagoas por ter aceito a sugestão de Silvia para que eu participasse neste rito acadêmico de formalizar a elegibilidade da titularidade na docência em antropologia, de acordo com as informações no memorial acadêmico. Segundo, eu gostaria de dizer que me sinto honrado em participar com os colegas que também foram convidados para participar nessa banca, a sensação que certamente é compartilhada comigo por elas, dessa honra. Considero estas ocasiões como celebrações coletivas das competências e façanhas dos outros que passaram boa parte de sua vida se curvando às exigências duras de profissões que pretendem valorizar ensino, pesquisa e extensão, assim criando apertos de todos os lados. Há que haver uma ocasião para se soltar, mesmo que não se distancie daquilo que a profissão permita. Então, pretendo ser delicado e indelicado ao mesmo tempo. Gostaria, primeiro, de falar sobre o conteúdo do material do memorial. Segundo, de realizar alguns comentários das minhas memórias de horas que eu estava mais próximo à candidata nos seus voos de participação na antropologia, especialmente os primeiros voos, né? E terceiro, pedi que a própria Silvia elaborasse comentários sobre algumas coisas que me despertam mais curiosidade. Não planejo questionar, e sim dialogar, que eu acho que a banca de titular sempre tem essa função, como eu já falei. Para que não tenha o caráter de uma novela policialesca ou de detetive em que se aguarda ansiosamente um desfecho, ansiosamente e talvez surpreendente, prefiro começar dizendo que sou 100% favorável à concessão da titularidade, concessão que não é concedida e sim ganha pela convincente atuação da candidata ao longo de muitos anos, desde a formação até a atualidade, amplamente comprovado de uma forma sistemática, conforme rege a tradição universitária e acadêmica. Admito que, Silvia, você conseguiu me convencer que não valia a pena ler o trabalho do seu memorial acadêmico. Lembrando que isso não fez com que eu descumprisse com minha obrigação como membro da banca, vê-lo com todo cuidado e carinho. Deixou a versão escrita comigo, devidamente abrigada, numa pasta verde, que teria sido uma sensação para o meu recém-falecido filho, se estivesse aqui para participar, mas que, quando comecei a ler, percebi que era um material quase desalmado. O conteúdo era forçado, repleto de desculpas pela não localização das devidas comprovações de ter passado pelas experiências acadêmicas relatadas.
levando a omissões, inclusões furtivas e apelos à crença do leitor. Só que tinha tanta coisa feita e comprovada que não fazia diferença para o resultado final. Os 2 volumes digitais adicionais ainda contribuíram com a sutileza de um martelo para este convencimento. Pior ainda, Silvia mesmo se exprimia desconsolada nas categorias preconizadas para descrever secamente tudo que tinha feito, dizendo que encontraríamos em outro lugar, outra categoria onde teria mais coisas sobre uma mesma produção que se encaixava nessas múltiplas categorias, sempre sonhando que a outra categoria deixaria mais espaço para discorrer sobre o prazer em ter conseguido fazer parte das suas produções descritas. O que ela parece querer, como qualquer pessoa que faz o que gosta, era declarar a adesão a uma forma de vida, e desde a sua rebeldia filial contra controles patriarcais até seus encontros com ayahuasca e religiões que englobam estilos de vida apreciados por ela, ela triunfalmente celebra o enaltecimento da outriedade que é tão preciosa na sua escolha de antropologia como profissão, reiteradamente enunciada nas páginas escritas. Como antropólogo, quem sou eu para fazer parte de uma marca sobre estilos de vida? Me convenceu que está contente com sua escolha e demonstrou a praticidade deste prazer nas descrições de temas de investigação sobre as quais pesquisou e orientou. Este posicionamento está presente da primeira à última página do memorial acadêmico, tornando a leitura um tanto repetitiva e desprazerosa. Mas a razão principal que eu me sentia desestimulado a ler veio do próprio conteúdo do que eu tive que ler. O módulo de comunicação inventado pela universidade é um eficiente coletor de informação, mensurável ou não, mas que encarcela a criatividade dos profissionais que estão forçados a usá-lo. Silvia escreve, sim. Orienta, sim. É uma aluna e professora premiada, sim. Viveu experiência de pesquisa de campo. Se dedica à extensão. Busca uma convivência harmoniosa com a comunidade local, nacional e internacional. Sabe muito, sim, sobre muitos assuntos. Mas, sobretudo, é uma produtora, consumidora e amante de antropologia visual, que usa um meio de comunicação cuja prática de envolvimento cativa os adeptos. E Silvia foi cativada por esta prática. Então, eu teria gostado muito mais de ver a produção de um vídeo de Silvia ou abordando os temas que julgava interessantes sabermos, assim permitindo, como banca, que poderíamos pronunciar que se trata de uma pessoa plenamente habilitada para ser professora titular. Nesse sentido, essa primeira hora de hoje deu exatamente o alívio que estou pedindo nesse parágrafo onde fala, eu não queria ler esse memorial, eu queria ver as coisas que Silvia fez, né? Se não foi possível deixar de ler o memorial, fiz o que pude fazer e pelo menos fui capaz de perceber que é pela antropologia visual que Silvia mais se orgulha em participar na comunidade de antropólogos e seus afins. Registrada a minha apreciação geral da leitura, que eu não queria ler, eu gostaria de entrar em diálogo sobre algumas experiências comuns na minha convivência com Silvia, apenas para poder abrir essas experiências para a compreensão de sua contribuição à formação dela e à sua prática profissional. O tempo de Silvia na graduação e pós-graduação da UFPE coincidiu com o meio e final da minha primeira década de contribuição a um curso de ciências sociais muito amplo e interdisciplinar, e um programa de mestrado entre os primeiros formados no país, mesmo que incipiente e apenas começando a adquirir apoios de um governo antes muito reticente a apoiar a educação em ciências sociais. Era uma jovem talentosa, muito competente no inglês que aí havia investido em adquirir com apoio familiar e um programa de intercâmbio nos Estados Unidos. Sempre conversávamos de uma forma distraída e fizemos amizades que incluíam visitas nas casas um do outro. A aproximação através do anglofilismo, embutido no domínio da língua,
se estendia para outra colega antropóloga que se situava no departamento de letras linguísticas, confortavelmente distante dos mimimis politicalescas pequenas e grandes que graçavam no departamento de ciências sociais. Como Silvio mostrou, ou poderia mostrar, foi essa professora, Judith Hofnagel, e o núcleo de estudos indígenas do departamento dela, que conseguiu encarnar interesse em índios e trazê-lo para um programa que respirava religiões afro-brasileiras e boa antropologia social que David Maybury Lewis trouxe para os estudos de elites em Pernambuco, aliando-se com os sociólogos locais, mas que quase não tinha espaço para indígenas. Foi a professora Judith, que fazia parte de uma equipe de historiadores e arqueólogos do ainda outro departamento de história, que a levou para estudar os índios Pancararu e os efeitos na sociedade local e no legado arqueológico. Me corrija se eu não coloco isso correto, né? Também para a construção de barragem de Itaparica na sua sociedade. Reforçou a anglofilia e introduziu os índios e o Rio São Francisco na biografia de Silvio. É interessante que esses grupos indígenas são em muitas partes do próprio Rio. Esta experiência foi muito marcante, mas a passagem por ela foi tratada muito rapidamente no memorial. Queria ouvir mais sobre essa experiência e suas primeiras e sucessivas contribuições ao estudo de indígenas e de ciências sociais, essas primeiras experiências. Foi Silvio que trouxe informações sobre indígenas para mim e não vice-versa, no seu trabalho de conclusão. Mas o meu envolvimento com o trabalho rural, projetos de desenvolvimento, relações de poder, também me levaram para o Rio São Francisco para estudar outro impacto da construção da mesma barragem, a remoção dos moradores das cidades e do campo que iriam ser inundados, numa pesquisa colaborativa interinstitucionalmente com a Fundação Joaquim Nabuco e a Universidade, financiada pelo Banco Mundial, para acompanhar a remoção e as negociações entre Chesf e o polo sindical que representava a população rural. Tão inteligente e tão disposta, eu vitimizei a Silvia, que ainda iria entrar formalmente no programa de mestrado pouco depois, para seguir um plano de estudo antropológico como uma de 4 estudiosos de contextos diferentes de relação com irrigação, agricultura e vida na beira do rio, que iria virar um reservatório de água. Virando moradora, pesquisadora da cidade de Rodelas, Bahia. A população indígena desse município da Bahia, os Tuxá, tinha sido contemplado com um estudo à parte pela sua condição étnica. Então, foram alvos de atenção de Rita Mello e não de Silvia. Silvia tinha casa alugada, carro e plena licença para se embrenhar sozinha, perdida ou não, pelos matos, para achar quem seria atingido e removido e opinar sobre essa mudança na sua vida. Jovem, numa cidadezinha pequena e andando pelo meio do mato, diante de ameaças de um Estado que iria acabar com as suas moradas, a experiência foi rica, desoladora, silenciosa e tensa. A direção da equipe foi composta também por economistas pouco apreciadores dos meios de produção de dados qualitativos sobre a vida dos outros favorecidos pelos antropólogos que inspiraram o desenho de 4 pesquisadores autônomos que orientavam as ações em campo. É nesta configuração que aparece o relato lacônico na página 26 do memorial, de ter sido uma experiência frustrante, onde mais se sentia decepcionada e não realizada. Penso que uma jovem antropóloga, ávida para ver povos cujo meio de vida trazia uma positividade à sua vida e presa nas malhas tensas interdisciplinares de um Estado que força uma migração indesejada a moradores modestos, trabalhadores, e uma equipe tensionada, poderia se decepcionar com o que o campo tinha a oferecer. Aproveitando a clareza que o tempo dá nos análises do passado, gostaria muito que expusesse bem mais sobre aquela experiência, talvez pensando numa reavaliação, ou pelo menos aprofundamento, sobre o que incomodava. No memorial, esta passagem é uma hora muito curiosa e muito diferente, destoando de tanta celebração da vida e da profissão que marca nessas páginas. Desculpa eu perguntar sobre o que parece que doeu,
mas eu acho que aquilo que dói, a gente lembra muito e ensina muito a gente. Não me surpreende que a continuação de estudos no Canadá, alguns anos depois, na Universidade de Manitoba, em Winnipeg, quando Sylvia está plenamente empenhada em se integrar como atriz-chave na construção e fortalecimento de um programa de antropologia em Alagoas, com o apoio de FAPIAL, tenha mostrado um aluno sensível e de extraordinária competência, premiável e apreciadora de diálogos com antropólogos e antropólogas de muitos locais diferentes do mundo. Eu lembro das nossas conversas sobre inverno, nos quais meus relatos de frio e da neve de Cleveland, Ohio, onde fui criado, e do estado de Nova York, onde fiz a minha graduação, foram superados pelos relatos do que parece ficção científica do inverno canadense e da hibernação da população e do comércio para debaixo de uma superfície da terra encoberta por neve e gelo. Nesta parte do relato, há reconhecimentos mais explícitos de bons diálogos com professores, e peço que voltasse a esses assuntos e também agregasse com os comentários. Já fez bastante disso ao mostrar o conteúdo da tese com mais profundidade na sua apresentação, Silvia. Sobre o que acho que foram as vantagens e desvantagens mais marcantes da sua escolha de um local tão inusitado para fazer os seus estudos superiores. Penso em comparações, em práticas e também no que menciona em oportunidades de vivência para a sua própria família. Vou fechar este conjunto de assuntos para diálogo com algumas perguntas menos direcionadas e não tão enfeitadas quanto essas que eu fiz, mas que visam complementar informações que podemos ver no memorial. Primeiro, gostaria que falasse sobre a geração de interesse em reprodução e gênero e de quais são as abordagens que você julga mais adequadas para abordar esses assuntos, mas especialmente a geração desse interesse. Os estágios inspiradores de antropologia no Museu do Estado e no Laboratório de Arqueologia Unicap não parecem ter nada a ver com isso. Como apareceu reprodução em gênero nas suas pesquisas? Tem havido uma trajetória de mudanças ou de continuidade na sua perspectiva? Hoje em dia, você diria que esse tema perdeu centralidade nas suas pesquisas? Seria interessante fazer um encontro sobre o que interessava nas suas pesquisas anteriores e as atuais, que você mostrou mais plenamente com os filmes que mostrou para a gente. Segundo, nos meus tempos de aluno de antropologia, eu também li Carlos Castaneda e emulava o seu envolvimento nas práticas xamanísticas associadas ao insumo de plantas alucinógenas, afetado ainda mais por morar e estar perto de e dentro de México. Certamente ele foi a inspiração de muita gente. Você é explícita sobre a sua importância para você. No entanto, parece que você demorou a assumir a importância deste aspecto nos seus estudos, aparecendo apenas no doutorado. Ou não foi assim? De Castanheira, você passa para além e depois para um bom grupo de estudiosos no Brasil, entre os quais poderia ter Clodomir Monteiro, do estado de Acre, poeta atual que também foi do PPGA em antropologia e que escreveu sobre Santo Daime. Quer dizer, o assunto tem raízes profundas. Qual a direção que você julgou mais promissora tomada por estudos sobre substâncias alucinógenas nos mais diversos ritos e sociedades? Até que ponto a sua adesão ao budismo leva a repensar a importância de substâncias e qual o papel do curso de extensão que você foca em qualidade de vida, práticas integrais de saúde e florais neste percurso? Quer dizer, é um conjunto de ênfases sobre práticas que definem estilos de vida desejáveis pelos seus integrantes. Terceiro e último, queria que falasse das suas predileções na antropologia visual. Segundo, seguindo ou não as dicas de sua madrinha acadêmica chica, professora Cornélia Heck, entre filmes etnográficos, filmes de reportagens, documentários e as muitas possibilidades que o campo oferece, onde que você encaixaria as produções que você mais gostou de fazer e o que mais repercussão tiveram? Também a gente já tem pistas sobre como vai responder isso, mas aprofundando seria interessante.
Como é que podemos julgar a repercussão deste meio de realização e divulgação de conhecimento? Quando internacionalizou esta comunicação em Birmingham, quais foram os principais acréscimos trazidos à sua dedicação a estes assuntos? Já perguntei demais, mas o problema básico é que gosto de ouvir o que você tem a falar. Se puder ter o fôlego de falar sobre todos os assuntos que tive a coragem ou insensatez de perguntar, tenho certeza que teremos cumprido aquela vontade de não ler um memorial, podendo dizer que vimos e ouvimos uma conversa de uma boa, nova, competente e inspiradora professora titular. Então, Silvia, estou doido para ouvir você. Gratidão, Scott, gratidão. Bom lhe escutar, né? E você, assim, né? Doutora Scott, Silvia, por gentileza. Bom, querida, eu estou respondendo, desculpa, Alice. Scott, é interessante, porque depois da fala da Chica, né, bem sensível, aquela coisa, vem uma martelada sua, né, bem assim, um saco ler esse memorial, porque realmente o memorial é cheio de tabela. Realmente, olha, eu estava dizendo para Júlio, que é meu chefe, né, do diretor do Instituto de Ciências Sociais, quantas vezes eu enviei uma versão preliminar, só para provar que eu estava fazendo, mas não conseguia acabar, e localizando informações e colocando em tabelas. Realmente, assim, é uma coisa muito enfadonha, né? Eu acho que o que salva é o início, os agradecimentos, a apresentação, a introdução, porque é onde eu estou mais me colocando realmente. Depois é mais dados quantitativos com algum comentário ou outro, né? Então, você tem razão. Agora, o que eu acho interessante é essa sua percepção em estilos de vida, como para você tudo isso com relação à pesquisa sobre a ayahuasca, a pesquisa, né? Você faz essa chamada para estilos de vida e me associa, né? Dentro dessa minha rebeldia, dentro dessa minha história de vida, eu termino indo atrás do que eu estou querendo e gosto de fazer, não é? É bem interessante. Você menciona a formação que eu coloco no memorial com muito orgulho, né, da antropologia dos 4 campos que eu recebi na UFPE. Então, eu tenho, assim, uma formação muito boa. E essa experiência no Museu do Estado, nos estágios, né, que eu cito, e a pesquisa arqueológica também, que era uma maravilha. A gente ia final de semana para Brejo da Madre de Deus, fazia as escavações, uma maravilha. Isso repercutiu aqui, porque a gente teve o Scott, o seu xará, o Scott Joseph Allen, que está no doutorado aí da UFPE, que quando se transferiu para aí, disse, Silvia, eu almocei com 5 arqueólogos, que ele aqui era só ele, né? Então, uma figura assim que deu uma contribuição aqui e que ele fazia antropologia arqueológica. Ele pesquisou em áreas aqui, encontrando achados arqueológicos para estudar a população local, como considerava aquele dado arqueológico, né? Uma tomada totalmente antropológica, e a gente queria ele no curso, a gente queria abrir um campo, mas as limitações de concurso, tudo, e porque tradicionalmente a arqueologia, ou ela está no Brasil, estava, né? Agora eu não tenho muita ideia, mas na época, ou atrelada à história, como pré-história, não é? Ou atrelada a história, como pré-história. Então, assim, não tinha campo, mas a gente tentou. Então, essa minha sensibilidade com a arqueologia teve algo já mais recente, né? No Instituto de Ciências Sociais, que não era nem instituto ainda, né? O Instituto de Ciências Sociais se transformou mais recentemente.
A sua fala sobre Judith Hofnagel, com certeza, eu estava antenadíssima com o NEI, o Núcleo de Estudos Indigenistas, não é? Com a Adaí, com a Núbia e com a Judith. E a Judith foi uma figura total, importantíssima, como você colocou. Eu cito ela no memorial, talvez não tanto com os detalhes que você traz, não é? Que ela era uma figura que foi muito importante para mim, porque ela me leva para campo nessa ida. Eu comecei a ter contato com índios no Nordeste, foi através dela, com os Pancararu, que me deu essa vontade de fazer a monografia lá, não é? Mas, assim, com certeza. E eu, nessas minhas 2 entradas no mestrado, quando eu tive aula com João Pacheco, aí eu fiquei totalmente querendo o João Pacheco como orientador, então eu me desgarrei de Judith, não é? Ela fez parte da banca, ela ainda acompanhou o trabalho, né? Então, é uma figura que realmente muito importante. E na história também, que como você colocou, né? Eu nem tinha muito atentado a isso, mas sempre dando aulas no programa de mestrado, ela sempre teve uma aproximação muito grande. Então, é muito bom você ter enfatizado isso. Com relação à experiência com a Fundagem, naquela pesquisa, realmente, eu não sei se você se lembra, Scott, eu fiquei achando até que você deveria ter morrido de vergonha. Numa reunião que a gente teve na Fundagem, que foi quando eu saí da pesquisa, que eu chorei publicamente. Foi uma coisa que eu assim, senti uma culpa imensa, porque, para mim, eu não conseguia passar os dados, o que a Fundagem estava querendo, não é? Então, por isso que eu coloco que foi um momento muito frustrante, porque exatamente uma vida muito solitária em campo. Eu morei na Nova Rodelas sendo construída, que só tinha aqueles trabalhadores numa cidade fantasma, e quando eu me deslocava para a beira do Rio São Francisco para conversar com as pessoas, era extremamente triste ver a situação, as pessoas morrendo de acidentes de carro, recebiam indenização, compravam uma moto, aí tinha um acidente. Eu vivenciei de forma muito solitária, né? Porque essa coisa, e não conseguia me afinar, não é, com o que era necessário. Então, eu me senti muito incompetente, muito frustrada nesse sentido. Então, realmente, foi uma experiência muito dura para mim, muita coisa, porque eu nunca tive em área para pesquisar dirigindo, tendo um carro. Tive problema com o carro quebrou, e a Fundagem cobrava algo que era absurdo eu não estar tendo cuidado. Olha, teve muitos detalhes ali que eu realmente não... Então, eu acho que foi isso, Scott. Com relação a... essa produção fílmica que você vê agora, que você diz que agora estava vendo, né? Eu entendo que, óbvio, porque só foi no pós-doutorado, já depois de anos trabalhando na universidade, que eu resolvi fazer pesquisa com ayahuasca, né? Primeiro, eu estava, quando eu fui no meu doutorado, eu trabalhando com xamanismo indígena, eu sempre tive essa coisa muito mística, né? E era o que me assim, me dava muita curiosidade, muita vontade de pesquisar. Mas eu tinha aquela coisa política na cabeça, que terra era o mais importante. Então, na própria graduação, você vê que eu estou ali, políticas indigenistas, entendendo, e a questão da territorialidade. A mesma coisa no mestrado, né? Então, era temática importante para entender, para contribuir com os grupos indígenas. Era essa a minha esperança. Mas eu cito que já na graduação, eu experimentei a força do tabaco com seu João Tomás,
que foi uma figura que me levou para um ritual de toré, que eu dancei, fumei aquele cachimbo bem grande que eles têm, e que fiquei meio, eu diria, meio sentindo a força, como eu digo, né? Sentindo algo diferente. Então, mesmo nesses momentos, né, eu tive experiências, né? E isso sempre foi algo. Aí, quando eu volto do Canadá, que tive experiências lá também, eu cito isso no meu trabalho de conclusão dos florais, nos anexos, em nota de rodapé, são comentários sobre minha experiência no Canadá, em iniciação, que eu até tive um nome indígena lá, eu ganhei um nome indígena, eu ia para rituais, e eram rituais de sweat lodge, naquela cabaninha fechada, só com remédios, naquela sauna, e eu tendo visões e sendo curada com xamãs Cree Ojibwe, que minha amiga Carla, que veio me visitar, que eu levei ela nos Cariri Chocó, a gente vivenciei isso, né? Aí eu sentindo falta desses rituais de algo, uma amiga minha me chama para ir para um ritual do Santo Daime. Aí no ritual, na primeira vez que eu fui para o ritual do Santo Daime, me veio aquela coisa, por que eu não passo a pesquisar sobre isso? Então, mais do que um estilo de vida, Scott, é essa busca interior que no doutorado eu exploro com essa questão de corporalidade, uma abordagem fenomenológica, não é? De observar, de entendimento de como você vivencia, né, o corpo, né? E aí passa por gênero, e a pergunta sobre gênero é simples. Papai ginecologista obstetra. Reprodução foi algo que papai estudou e papai exercia. Eu até na própria tese, no agradecimento, eu toco nesse aspecto dizendo, é interessante, ele sonhava em ter um filho, uma filha médica, nenhum da gente foi. Aí eu digo até na tese, é interessante que eu não sendo médica, mas doutora no campo de antropologia médica. Então, na minha cabeça, no doutorado, eu trabalhei com reprodução dentro de uma perspectiva gênero mais corporalidade, o corpo fêmeo, e como elas vivenciavam, não é? Vivenciam o corpo fêmeo, né? Como eu coloco, female embodiment. E, inclusive, eu localizo uma noção que elas têm como a dor de mulher, não é? Totalmente uma dor que está lá escrita na tese, gendered, né? Notion, não, concept, um conceito general de gênero, né? Como você traduziria. Então, essa questão da reprodução e o corpo feminino vem da própria, como Cornélia falou, que não tem como fugir, não é? Da própria minha formação, que via papai, que muitas vezes contava experiências que ele tinha no consultório, e o consultório como confessionário. Então, eu sentia que papai sentia uma imensa solidariedade ao sofrimento que ele testemunhava que as mulheres traziam no consultório e se colocavam para ele, entende? E eu pego e tento, não é? Porque a gente estava até no blog, tem um de antropologia não, sobre pobreza menstrual, eu achei bem interessante, uma equipe dessa disciplina de extensão que eu adoro, pegou sobre pobreza menstrual e políticas públicas. E eu colocando para os alunos a antropologia da menstruação, como traz diferentes aspectos. Contei experiências minhas de, por exemplo, no Canadá, eu aprendi que se eu tivesse menstruada, eu não poderia nem pisar na área que era considerado território sagrado. Eu não poderia ir, não é? Já aqui no Santo Daime, você pode participar, é um dos poucos contextos que você pode participar dessa menstruada, né? Porque na Umbanda, nos Cariri Chocó, a menstruação, a mulher está com o corpo aberto, está vulnerável. Então, eu colocando isso para os meus alunos, né?
E eu me lembrando, e aí eu vou contar uma coisa que eu não contei para os alunos, mas a gente está aqui, que é o momento de se colocar, né? E eu coloquei uma coisa que eu me lembro, é que papai, como médico, eu pegava as bulas e olhava as bulas para que era de remédios. Eu sempre fui muito interessada, né? E entender, né? E entender sobre sexualidade também, e criada num regime onde tudo é muito proibido e muito escondido, e que aí desperta muita curiosidade, né? E aí, eu, com 12 anos, eu sempre fui mignon, minha irmã mais velha, bem mais forte, alta, né? E eu, magrinha, pequenininha, né? E aí, na minha escola, as meninas, estava o quê? Com 12 anos de idade, tinha uma lista de quem já tinha menstruado. Eu queria muito menstruar, porque a menstruação ia ser a minha afirmação enquanto moça, enquanto alguém que já era grande. E cadê que não tinha, né? Então, eu tinha os meus seios pequenos, né? Essa coisa toda. Eu fui atrás de remédio, né? E descobri remédio que era para, tem um nomezinho que eu não me lembro agora, que seria para falta de menstruação, para induzir a menstruação. E eu tomei esse remédio. E eu menstruei dentro de uma medicalização que eu fui atrás e descobri. Veja só que incrível. Então, as pessoas que vivenciam a menstruação, as mulheres, no nosso contexto, como algo que acontece e tem medo, acha que está doente, que isso ainda acontece, elas viram, constataram isso, eu não vivenciei isso. Era algo que eu queria, que me afirmaria como moça. Então, as coisas de medicina e medicalização eu já tinha uma curiosidade pela minha própria experiência de vida, né? Mas, assim, eu acho, Scott, dentro dessa minha... Agora, o budismo, eu continuo chamando a atenção para o xamanismo dentro do budismo. O budismo que eu estou me seguindo com a minha professora é um budismo tibetano, que está muito próximo às práticas da religião de Bon, que é mais antiga, e muito próximo a essas práticas onde você tem uma experiência xamânica, onde você tem uma experiência com, como é que eu diria? Primeiro, percepção, né, que eu coloco na introdução, a prática de shamatha, né, enquanto uma prática de você parar a mente, parar os pensamentos, e vipassana, que é o pós-meditação, que é aqui agora, eu já observando como minha mente está operando, o que vem pelos sentidos. Então, é uma continuidade de se trabalhar dentro de uma linha fenomenológica, dentro de uma linha de percepção, que eu também trabalhei no doutorado. Agora, eu não teria... Você acha que meu grande forte é a antropologia visual? Porque realmente você vê meu entusiasmo. Achei lindo, Cornélia, colocar essa coisa do testemunho, porque está sempre presente a palavra, as pessoas se colocando, intercalado com ritual, intercalado com alguma coisa. Por exemplo, o Batiste, com as práticas dele de yoga, e depois ele continua falando, né? Então, tem muito isso. Mas é isso, eu acho que é isso. Agradeço, Scott, um imenso prazer lhe ver e estar com você aqui. Gratidão. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Acho que já falei até demais. Tá bom?